aqui no campus desde 2014, agosto de 2014. Não sou de Birubá, nasci em Horizontina, mas depois de Horizontina fui para Santa Maria, fiz a faculdade e acabei não voltando mais para Horizontina. Fiz a faculdade, mestrado em Santa Maria, depois fui fazer o doutorado na USP São Paulo. Aí depois um período também fiz um doutorado de sanduíche fora, voltei, trabalhei um período, depois de ter terminado o doutorado, acabei fazendo um período de pós-doc, mas foi um período curto, porque aí eu acabei passando num concurso de professor substituto e eu achei uma oportunidade válida para aprendizado também dentro dessa área, né? E aí eu voltei para Santa Maria, que foi lá que eu passei, e depois vim para cá. Então, vim sozinha, né? E não conhecia ninguém aqui, mas fui fazendo muitos amigos e hoje considero, assim, uma grande família, todo esse pessoal, toda essa acolhida que eu tive aqui. Bom, nós recebemos a notícia, né, do ofício circular que saiu, nós suspendemos as atividades no dia 13 de março, pela parte da tarde. Havíamos acabado de retornar na semana anterior, nós havíamos estado em Bento para assumir, então, né, a gestão do campus, né, toda uma cerimônia lá para isso. E aí, no dia 13, pela parte da tarde, a Sandra nos comunicou, né, que o Júlio, né, reitor da UFRS, havia comunicado em decisão, havia, em função de todas as notícias que estavam se propagando em função da pandemia, achou por bem suspender as atividades temporariamente. E naquele mesmo dia, à noite, nós tínhamos a formatura do curso de licenciatura em matemática e a Sandra então fez um comunicado, aproveitou o espaço, né, uma vez que era uma sessão pública, aproveitou o espaço para comunicar à comunidade, né, tanto acadêmica quanto a comunidade externa, de que nós estaríamos suspendendo atividades temporariamente em função da pandemia. Mas na primeira semana é como se fosse, bom, vamos ter alguns dias de, entre aspas, folga, né, de atividades presenciais. Como não havia nenhuma organização prévia para atividades remotas, né, e a gente imaginava que retornaria em breve, a gente não se preocupou naquele exato momento em organizar nada para substituir as aulas presenciais. Eu tive Covid pandemia. A gente suspendeu as atividades em março e tive Covid em setembro, bem no período que nós estávamos organizando a condução das APNPs. Eu não tive muitos sintomas na época, mas o meu esposo sim, ficou muito bem. Mas eu consegui, não tive que parar de trabalhar. Na verdade, eu não me permiti parar de trabalhar naquele período, porque era um período muito delicado para nós em termos de organização, né? E foi uma organização bastante difícil, porque era difícil para todos compreenderem exatamente como era para ser, como não era para ser, como ia ser a organização das aulas, como ia ser a questão da frequência, como que a gente ia lidar com alunos que não conseguissem participar, né? Então, para os cursos integrados era uma coisa, para os subsequentes era outra, para os superiores era outra, como fazer isso, né? Então, foi um período, assim, que eu fui acometida pela Covid e foi um período bem crítico, assim. Quanto à questão da rotina, nossa, quando o trabalho vai para casa, você praticamente perde a casa. Então, eu me senti mais ou menos assim, porque nós éramos demandados muitas vezes manhã, tarde, noite, final de semana, e como o nosso trabalho ele migrou muito para as redes sociais, né, principalmente o WhatsApp, todo mundo tinha o nosso contato, era tanto pais quanto servidores, quanto comunidade de forma geral. Então, assim, no primeiro ano ali, de março até dezembro, eu me via respondendo mensagens e questionamentos e trabalhando, né, de forma geral, assim, em casa, manhã, tarde, noite e muitas vezes nos finais de semana. Então, o trabalho tomou conta da vida. E
É difícil, na verdade, para a família compreender isso tudo, né? Porque eu posso falar até ali em maio, quando eu e a Adeline estávamos na gestão. Então, a organização de retomada do calendário, ela foi um processo também bastante danoso, em termos, danoso eu quero dizer assim, principalmente nos danos nos danos pessoais e nas relações interpessoais. Gerou bastante desgaste, porque as pessoas tinham opiniões muito distintas de como conduzir aquele processo de retomada do calendário. Tanto é que a gente já estava conduzindo as APNPs há alguns meses, né? E aí a retomada de calendário se dá porque muitos campi já percebiam que aquilo era um problema gigantesco para o futuro. E de como dar conta, de organizar para não haver evasão e assim por diante. As opiniões eram bastante divergentes, mas nós sabíamos que retomar o calendário nos daria outro gás, né? Nos daria a possibilidade de registrar tudo que nós estávamos fazendo. Se houvesse uma cobrança, né, e houve várias, na verdade, né, no Ministério Público Federal, em relação a essa função, era algo muito difícil de explicar, de dar conta de explicar. Para quem está aqui dentro foi difícil de entender. Para quem está lá fora, como compreender esse processo informático da produção? Então, para quem estava na gestão, isso era muito claro, que a retomada do calendário era algo necessário e urgente. Mas para quem estava fora da gestão, não tinha essa compreensão. Né? Ainda se trabalhava muito na discussão e na perspectiva de que a retomada do calendário excluiria muitos do processo. Né? Mas para quem estava na gestão, começou a ficar difícil demais de explicar para órgãos de controle, de regulação, como a gente estava conduzindo esse processo. Na verdade, não tínhamos mais referência do presencial, porque os alunos que tiveram atividades presenciais, né, a última turma, por exemplo, a de 2019, né, era a última referência de atividade presencial. Então, todos os alunos, principalmente do ensino médio, que chegaram, eram alunos que não tinham referência do nosso presencial. Como era esse presencial? Então, eu percebo o trabalho hoje ainda bastante diferente do que ele era antes da pandemia. Né? Além disso, uma das coisas assim que eu percebo que tem nos gerado assim um pouco de ansiedade, angústia, assim, são primeiro a demanda de estudantes que retornam presencialmente com aspectos assim mentais bastante afetados, né? A gente percebe, né, bastante ansiedade, bastante casos assim até que talvez a gente poderia considerar de depressão, mas ansiedade principalmente, né? Tenho expectativas de que 2023 seja um ano mais, não vou dizer normal, mas assim, um pouco mais leve, um pouco mais suave, uma condução um pouco mais tranquila, né? Mais tempo para organizar as coisas e sem, né, mais a possibilidade de atividades remotas. Então, acho que já dá um gás diferente para a gente.